Tudo bem? Hoje vamos seguir o nosso assunto de franchising, falando sobre as vantagens do franchising dentro do nosso curso de empreendedorismo. Então, na aula anterior, eu comentei que existem duas figuras, né, que é o franqueador, que é o dono daquela marca e que vai licenciar o uso da sua marca, por exemplo, como as conhecidas franquias, né, de Boticário, Pizza Hut, CCAA, Cacau Show, entre outras. Então eles são os franqueadores e eles vão licenciar, né, o uso da marca para o franqueado. E aí é feito um contrato de franquia, né, e em que são estabelecidos os direitos e deveres de ambas as partes. Então o franqueador ele vai fazer o treinamento, vai dar as orientações de como a loja deve ser feita, né, seguindo o padrão da marca, e aí ele vai também fazer as vendas dos produtos direto para o franqueado e vai cobrar também, além do produto, né, e dos serviços prestados, também os royalties do uso da marca. Para o franqueado, a gente vai ver que tem algumas vantagens também, né, que é o que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Então vamos lá. Vantagens do franchising. Então a franquia ela é atraente por várias razões e vocês vão ver que tem uma razão que particularmente eu acredito que é a principal, né? Três vantagens em particular garantem uma análise mais aprofundada. Então, uma franquia pode oferecer ao empreendedor treinamento formal, assistência financeira e benefícios de marketing e administração. Então, treinamento formal. Imaginem que o empreendedor resolva abrir o seu próprio negócio, mas não pense em franquia nesse momento, né? Ele teve uma ideia, tinha um recurso, resolveu abrir a empresa e começa a funcionar. Contrata algumas pessoas, dá um treinamento talvez muito básico ou talvez nenhum deles e a empresa começa a funcionar, né? Então muitas vezes é como se fosse trocar um pneu de um carro andando, né? É mais ou menos isso, as coisas vão acontecendo e ele vai tentando apagar os incêndios. Já no caso da franquia, não. Precisa ter um treinamento formal. Então a importância do treinamento formal recebido do franqueador é salientada pela fraqueza gerencial que muitos pequenos empreendimentos têm, né? Que talvez entendam que o treinamento, né, dos funcionários para manusear aquele produto ou para o atendimento ao cliente seja um luxo para ele. Mas no caso da franquia não, ela faz esse treinamento formal para garantir, né, um mínimo de uniformidade no atendimento e no uso dos produtos. Então, portanto, na medida que essa deficiência pode ser superada, o fato de haver um programa de treinamento por parte do franqueador para o franqueado é um grande benefício, sem dúvida nenhuma. Né, quando a gente compara o franqueado com o pequeno empreendedor que abre o seu negócio com a sua própria marca. E aí podem ser alguns tipos de treinamento, por exemplo, um treinamento inicial, né, que é oferecido pelo franqueador, que começa com um período de alguns dias e algumas semanas, por exemplo, num centro de treinamento do franqueador. Então ele tem a sede dele, por exemplo, em Curitiba, e aí lá o franqueado e talvez um ou outro funcionário vão lá fazer esse treinamento inicial, conhecer as dependências da franquia, né, para que ele possa oferecer para o cliente a melhor experiência com aquela franquia. Depois, com o tempo, né, o franqueador não vai abandonar o franqueado, pode existir uma orientação contínua, né? Ele pode ser suplementado com um treinamento subsequente, com orientações, podem ser colocados cursos de reciclagem, por exemplo, quando aparece um novo produto ou um novo processo, né?
treinamento por um representante que viaja para visitar os negócios do franqueado, por exemplo. Então, não necessariamente ele precisa se deslocar até a sede do franqueador, mas pode ser um representante do franqueador que passa algumas orientações, e isso segue mesmo depois do treinamento inicial. Além disso, o franqueador pode entregar para o franqueado alguns manuais, materiais que fornecem orientação para os negócios, para entender também, né, como que são os valores do franqueador, porque isso é bem complicado, né? Vocês imaginem, toda empresa ela tem a sua missão, que é o seu propósito, né, para que ela existe, os seus valores, a sua missão e seus valores, né, e também a sua visão, que é o que ela pensa lá na frente. Então, missão é o que ela faz, né, o que ela se propõe, visão, o que ela espera lá na frente, e os valores está muito relacionado à questão de moral, ética, né, o que ela não faria jamais. Então, uma coisa isso é o pequeno empresário ter, ou empresa média ou grande ter isso dela. E outra coisa é tu absorver esses valores de um franqueador, né? Então é o franqueador que vai passar para eles e eles vão ter que se adaptar. Entretanto, né, muitas pessoas vão entender que essa orientação é um controle disfarçado, né? De modo que em casos específicos possa ser difícil distinguir um do outro. Então, será que o franqueador ele não faz um controle do franqueado, né, por meio dessas orientações ou dessas visitas, né? Então, o franqueador normalmente enfatiza consideravelmente a observação de controles estritos. Por outro lado, a gente também tem que pensar que o franqueador ele tem um risco, né, que ele está deixando um outro empreendedor usar a sua marca, vender os seus produtos. Então, se essa pessoa não tiver fazendo o trabalho correto, pode até manchar a imagem do franqueador. Então, ele tem que estar sempre controlando, né, vendo como que está sendo o trabalho desse franqueado. Uma outra questão é a assistência financeira, né? Então os custos de se começar um negócio são frequentemente altos. Então se vocês buscarem aí no Google, por exemplo, custos para abrir uma franquia, né, vocês vão ver franquias aí que o custo é muito alto, né, 100 mil, 200 mil reais, né, só para início dos processos, né. Então os recursos de capital daqueles que pretendem ser empreendedores são bastante limitados, porque os valores podem ser muito altos dependendo da franquia. Mas associar-se a um franqueador bem estabelecido pode melhorar a posição de crédito de um franqueado com um banco. A reputação da organização de franchise e os controles gerencial e financeiro que essa forma fornece servem como recomendação do novo franqueado ao banqueiro. Ou seja, em linhas gerais, o que está dizendo é o seguinte: tu é um pequeno empreendedor, tu quer abrir uma franquia e tu precisa de parte do dinheiro para poder iniciar o seu empreendimento. Aí tu vai num banco, né, e aí tu vai levar toda a documentação que tu tem com o franqueador. E aí, dependendo do franqueador, pode ser que o banco, isso pode ser, né, que o banco até te dê mais crédito, porque ele vai pensar o seguinte: olha, essa aqui é uma franquia de sucesso, certamente ele vai conseguir ter sucesso, vai vender, porque as pessoas compram os produtos dessa franquia, e o banco vai ter um risco menor, né? Então a gente pode oferecer mais dinheiro a crédito. Essa é uma possibilidade, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer em todas as vezes, mas como diz aqui, né, um franqueador bem estabelecido, ele pode dar essa garantia para o banco, né, talvez fazer com que o banco sinta que existem riscos menores ao emprestar aquele dinheiro para o franqueado, ok? Bom,
E aí a gente chega nos benefícios de marketing de administração, que eu acho que é o ponto principal, é a vantagem principal de se ter uma franquia. Que a maioria dos produtos ou serviços franqueados é amplamente conhecida e aceita. O empreendedor que entra em acordo com uma franquia, ele adquire o direito de usar a marca registrada dela, anunciada em âmbito nacional ou o nome da marca, né? Então, pensa em duas situações. Uma é um empreendedor que abre o seu negócio, por exemplo, ele vai vender perfumes, colônias, espuma de barbear, de várias marcas que ele está vendendo ali. E o outro é aquele que vai abrir uma franquia com o nome de uma conhecida marca, por exemplo, o Boticário, né, em que ele só vai vender produtos daquela marca. Só que aí, diferentemente da loja do fulano de tal, né, em que ele vende ali uma série de produtos de várias marcas e ele bota o nome dele lá na loja, ele é pouco conhecido, talvez uma ou outra pessoa conheça ele, né, enquanto que esse aqui ele está sob a bandeira do Boticário, por exemplo. Então as pessoas já conhecem porque vê propaganda na televisão, vê propaganda em jornais, revistas, nas redes sociais, além das próprias propagandas locais que serão feitas pelo franqueado. Então ele sai na frente em relação a esse, porque ele está usando uma marca conhecida, produtos já conhecidos, que já tem alguns clientes, né, fiéis a essa marca. Então, por exemplo, quando abre uma franquia nova na cidade, pode ser que muitos clientes pensem assim, olha que legal, né? Abrir uma franquia aqui na minha cidade, antes eu tinha que ir em uma outra cidade, tantos quilômetros daqui, quando eu ia passear lá, é que eu comprava, agora eu posso comprar na minha própria cidade porque existe a franquia aqui, né? Então essa é uma grande vantagem, o fato da marca ser conhecida e do próprio franqueador fazer as propagandas a nível nacional, né? O que acaba repercutindo positivamente para todos os franqueados no país. Então, isso serve para identificar um empreendimento local com um produto ou serviço que é amplamente conhecido. Existe um valor de identificação do produto, né? O valor da identificação de produto difere com o tipo de produto ou serviço e a extensão em que recebeu a vasta promoção. Por que é falado isso? Porque, lógico, né? Depende do tipo de franquia, depende do tipo de produto. Pode ser que alguns produtos, né, algumas marcas aqui, elas tenham uma visibilidade muito maior do que outras. Algumas aqui elas podem estar restritas a um nicho, né, de mercado, mas independente disso, todas elas são marcas conhecidas e que irão agregar positivamente para o franqueado. O franqueado ele vai estar vendendo um produto ou serviço que já é conhecido pelas pessoas, porque tem muita propaganda, já tem clientes fiéis. Então o que basicamente ele tem que fazer é seguir a cartilha do franqueador, né? E tentar oferecer o produto, né, com melhor atendimento, a melhor qualidade. Aí lógico, né, gente, vai ter determinados tipos de produtos que a loja vai ter que se adequar, né? Então, por exemplo, pode ser um determinado tipo de produto que ela tenha que ter refrigeração, né? Tipo ar-condicionado, né? Porque é um produto perecível, como um chocolate ou algo assim. Então depende muito de cada tipo de franquia, mas o mais importante é que o franqueado está trabalhando sob o guarda-chuva de uma marca conhecida, e isso facilita muito o trabalho dele. Em qualquer caso, o franqueador também mantém o valor de seu nome por meio de propagandas e promoção contínuas, como eu disse, né? Está sempre fazendo as propagandas, sempre divulgando, e isso beneficia tanto a própria marca, né, o franqueador, porque pode aparecer novos interessados, quanto para os franqueados, que passam a ter essa garantia de divulgação da marca, né? Então, os custos para ele, né, taxa inicial de franquia, fundo de propagandas e royalties, né, que serão usados pelo franqueador,
projeção de resultados, então tem que ter todo esse controle dos resultados, né? E existe também, para todo tipo de franquia, uma expectativa, que é o tempo médio de retorno da franquia, né? Então, olha, o investimento que eu vou fazer nessa franquia, em quanto tempo eu vou recuperar o valor que eu investi? Olha, dependendo da franquia, pode ser 2 anos, 3 anos, né? Vai depender muito do tipo de franquia, do tipo de produto, do local em que está o franqueado, tá? Bem, então era isso. Essa aula foi para a gente falar das vantagens do franchising. Na próxima aula a gente vai falar de algumas limitações. Então eu continuo, né, convidando vocês a conhecer os nossos canais no YouTube, o nosso site, o Administração Verde, os nossos livros e as redes sociais, ok? Então aguardo vocês, até a próxima aula.